Olá, meus irmãos, eu sou o missionário Oswaldo Júnior, líder do Ministério Rio de Deus. E nesses breves minutos eu quero compartilhar algo com vocês, algo que faz toda a diferença. E o título do que eu quero compartilhar não é o que você prega, e sim o que você carrega. Atos capítulo 3, no verso 1 diz: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pedro e João estavam subindo para orar, para buscar mais do Senhor. E ali tinha esse homem que estava há tanto tempo pedindo esmolas. Sabe, meus irmãos, não é o que você fala, não é o que você até mesmo prega, e sim o que você carrega. E aqui eu aponto três pontos interessantes concernentes a isto. A carregar algo, mais do que falar algo, mais do que pregar algo. Pedro e João, eles carregavam fome por Jesus. Eles tinham percepção e eles também tinham autoridade espiritual. Quando eles estavam subindo para a oração, eles estavam evidenciando a fome e a sede. Quando eles observaram aquele homem em necessidade, eles tiveram percepção. E quantas vezes nós precisamos ter percepção, para derramar algo à pessoa certa, ao lugar certo. Isso, meus irmãos, evidencia que é mais do que pregar ou falar, é carregar alguma coisa. E eles também tinham autoridade espiritual. Pedro disse: olhe para nós. E então aquele homem atentamente olhou para eles. E sabe o que aconteceu? Pedro, usou da sua autoridade espiritual para, transferir, derramar algo na vida daquele homem que tinha necessidade. Pedro e João não pregaram para ele. Pedro e João não tiveram tempo para explicar. E quantos de nós buscamos por explicações? Pedro apenas disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em o nome do Senhor Jesus. Era exatamente isso que Pedro estava carregando. Era exatamente isso, meus irmãos, que ele era portador. Amém? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, diz: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em convicção plena. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então é mais do que palavras, é mais do que um ensino, é o poder de Deus derramado sobre todo aquele que crê. Meus irmãos, eu tenho meditado em quantas pessoas falam e explicam, mas não são, donas, elas não têm propriedade, elas não carregam aquilo que de fato elas falam que têm. Por isso, eu te encorajo a buscar algo em Jesus, a ter uma vida, meus irmãos, diante dele, para que ele possa derramar algo sobre a sua vida
e você ter a propriedade da verdade, dizendo: é mais do que eu falo, é mais do que eu prego, é o que eu carrego. Que o Senhor abençoe você. Eu espero que esse pequeno momento, sabe, esses minutos apenas, façam grande diferença na sua jornada para a glória de Deus. Um grande abraço para vocês.